Olá, bom dia. 6 horas, 2 minutos, 25 graus. Uma notícia de frente desta sexta-feira está no ar. Hoje, dia 27 de março. E eu dou bom dia ao professor Haroldo Arruda Júnior. Bom dia, professor. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia a todos os nossos queridos telespectadores da TV Vila Real. Bom dia, Lúcio Sorge. Bom dia, Nayara. Bom dia, professor Haroldo. Quase uniforme. Pois hoje. É, rapaz. Quase impressionante. uniforme Quase uniforme o negócio. Nossa, eu não tinha reparado. Olha que mulher repara, eu não tinha. Se eu pensar, até a cor da minha roupa tá combinando. Foi combinado. É a sintonia. Foi tudo combinado. Tudo combinado. Bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Olha, vamos com imagens do trânsito. A gente inicia então o jornal, o A Notícia de Frente com imagens do trânsito. Se eu não me engano, aí é a trincheira, o viaduto Dante de Oliveira, é isso? É a trincheira da Miguel Sutil. Da Miguel né? Sutil. Ó, trânsito bem tranquilo, mas ainda é bem cedo, 6 horas e 3 minutos. Nesse ponto aí, realmente sem movimento de carro. Agora vai abrir um pouquinho, a gente vai poder ver a Miguel Sutil também vazia, agora de manhã. E eu quero E aí estão obedecendo Mauro Mendes, é isso? Pois é, aí fica difícil de falar se Mas você sabe que obedecendo ontem... Mauro Mendes ou o Emanuel Pinheiro. A gente tem matéria sobre isso, mas eu creio que o Emanuel Pinheiro, viu? Mas você sabe que o meu termômetro não é nem esse horário, porque esse horário realmente é difícil você saber a movimentação de automóveis. O meu termômetro é a hora que eu saio do Cidade Alerta, por volta das 7 horas, Lúcio, né? E eu percebi, por exemplo, que de segunda-feira para cá, ontem, por exemplo, já tinham mais carros do que antes de ontem, no horário que eu saio, aqui na Miguel Sutil. Né? Não, a gente percebeu também no fim do programa, né? Foi. Que é um horário de foi, pico também, exatamente. a gente consegue ver. Bom, enfim, né? Será que nós temos esse termômetro da manhã, professor, porque tanto eu como a Nayara, o senhor está aqui em substituição à Antela. Está muito mais tempo. Tanto eu como a Nayara, a gente acorda cedo, entendeu? Mas o professor assiste a gente, né? Eu assisto primeiro para depois ir para a academia. Olha, eu quero ir lá para o GD, Portal Gazeta Digital, só lembrando e reforçando, claro que eu sei que você já tem esse número anotadíssimo no seu celular ou então na sua agenda, aí no cantinho da tela, ó, o telefone, o celular, o WhatsApp do A Notícia de Frente. Anota e manda mensagem aqui pra gente. Câmara faz sessão virtual e apelo é para acabar com VIs. Pela primeira vez, a Câmara Municipal de Cuiabá realizou na quinta-feira ontem a primeira sessão virtual. Todos os 25 vereadores participaram da sessão por videoconferência. A sessão teve apelo para que os parlamentares abram mão da verba indenizatória para que recursos sejam empregados no combate ao coronavírus e com apelo para que haja um afrouxamento das medidas de contenção e que o comércio volte a funcionar normalmente. Inclusive, quem tocou nessa questão da VI foi o vereador Felipe Velator e o vereador Diego Guimarães falou da questão do comércio. Daqui a pouco a gente tem matérias do governador Mauro Mendes, do decreto que flexibilizou e prevê a abertura de vários setores. E os vereadores tocaram nesse assunto, viu? E, inclusive, falaram que não haveria mais a necessidade dessa videoconferência sempre, que os que não fazem parte do grupo de risco poderiam aí ir até o plenário da Câmara. Também foi citado a diminuição, 50% do valor da água e o prorrogamento da taxa de esgoto. E o prorrogamento do IPTU, mas nada ficou decidido, nem a VI. Nem a VI, teve a proposta lá. A VI é mais difícil. Mas né? E aí, os senhores vereadores, né, de Cuiabá, de Várzea Grande, não é? Principalmente aqui de Cuiabá, né? Lá em Várzea Grande a VI é menor. Agora aqui, a VI de Cuiabá, né, dos vereadores de Cuiabá, é uma VI poupuda. E aí, eles vão abrir mão da VI? Daí a gente aproveita aqui o seguinte, né? Para cobrar dos outros também, né? E aí, lá na Assembleia, quanto é que eles vão reduzir da VI? Vamos mais para frente um pouco. E aí? Os poderes, professor Haroldo, Nayara, Tribunal de Contas, Ministério Público, todos Poder Judiciário. E aí, não dá para abrir mão aí um pouquinho dos penduricalhos, né? Daquelas gorduras que vocês insistem em dizer que não tem que queimar para contribuir com a população, com o Estado, nesse momento de dificuldade? Pois é. Lúcio, mas falando isso eles não falam, não é isso? Não fala nada. Para ser justo, é o seguinte, lá na Câmara tem esse movimento, né? Eles fizeram, inclusive, uma reunião
né? Fizeram uma reunião presencial para discutir essa questão da verba indenizatória, né? Mas, por enquanto, pelo menos que eu tenha visto, não teve decisão nenhuma. Lá na Assembleia, ficou a critério de cada deputado quanto é que eles vão abrir mão da verba indenizatória. E para ser mais justo ainda, dos poderes aí, quem tem dado mais demonstrações de preocupação com a crise é a Assembleia Legislativa. Eles anunciaram a devolução de 30 milhões de reais, estão trabalhando agora nessa questão aí de redução da verba indenizatória, criaram lá um observatório socioeconômico para acompanhar as dificuldades da população de baixa renda, de menor poder aquisitivo, com as dificuldades que essa população está tendo e vai aumentar mais as dificuldades desse setor aí da sociedade. Então é o seguinte, aí os outros poderes também têm que participar um pouco mais, não é, professor? Sem dúvida. Uma verba desse momento aí de dificuldade. Claro, é o mínimo que se espera, né? Mas tem gente que vai na contramão, absolutamente na contramão, né? Além de não ajudar, porque não ajuda, né? Pelo contrário, só dá despesa, e a despesa não é pequena, e agora decidiu que vai retornar só dia 12 de maio. O Tribunal de Contas só volta dia 12 de maio, Lúcio, a funcionar, né? Quer dizer, é algo que é um assinte à sociedade. A gente fala aí das pessoas aí, dessa camada de baixa renda, só para lembrar o seguinte, lá na escola não tem aula. As escolas estão fechadas. Aí é o seguinte, tudo bem. O pipoqueiro, o sorveteiro, né? Tá sem o vender. rapaz lá do algodão doce, não é isso? Ele está sem vender. E aí é o seguinte, essas pessoas aí que estão na informalidade, elas dependem de vender aquilo ali de manhã para poder ter alguma coisa para jantar à noite, né? E aí, o que é que vai ser feito? Por exemplo, o governador Mauro Mendes já falou que vai distribuir, mandou comprar 50 mil cestas básicas, mas é preciso organizar o trabalho que vai ser feito pensando nessas pessoas que nesse momento enfrentam maiores dificuldades. E é justamente o que o governo federal vai começar a fazer agora, e esse é o tema do destaque meu de hoje, já adiantando para poder colocar exatamente isso, né? Eu vou falar sobre essa questão do pacote econômico do Paulo Guedes. Como é que ele vai salvar? Esqueceu de chamar o destaque. Não esqueceu, acho que não esqueceu. Mas eu queria só tecer alguma coisa com relação a essa VI. Essa verba indenizatória que não indeniza nada, ela remunera todo mundo, né? Isso aí, olha, não é possível que... E detalhe, quase todos, ou salvo engano, todos os poderes têm essa verba indenizatória. Eles não vão mexer nisso, Lúcio. Uma vez um privilégio garantido, né, conseguido que seja, ninguém quer abrir mão dos privilégios. Professor, me ajuda aí. Mas é algo absurdo. Você sabe por que esse país está desse jeito? Exatamente por isso. Por esses excessos cometidos, principalmente nos poderes. Porque é inadmissível. Você vê, por exemplo, determinado privilégio, que o valor do privilégio, o valor desse privilégio é 2, 3 vezes mais do que o salário de um professor. Um penduricalho desse determinado poder, para um determinado agente do poder, né? Ele tem 30. Um penduricalho dele é mais alto do que o salário de um professor nesse país. Quer dizer, como é que você vai arrumar um país desse jeito? Falando em professor, tinha um programa de TV aí, acho que não tem mais, tinha um quadro lá, falou assim, olha, e aí, você quer ajuda dos universitários? Eu quero a ajuda do professor. Professor Haroldo, me ajude aqui. Essa VI, essa verba indenizatória, que como você colocou aí, não é indenizatória coisíssima nenhuma. Ela é remuneratória sem ter que prestar contas. Por que é que eles precisam agora dessa verba indenizatória? Não está tudo parado? Pois é. Não tem muita gente de quarentena? Eles estão fazendo sessões virtuais? Para quê? A verba indenizatória. Eles estão gastando a verba indenizatória no quê? No quê? Para pagar o segurança da casa deles? Para pagar a funcionária que presta serviços gerais? É isso? Para pagar o caseiro da chácara? Será que é isso aí? É para isso que eles estão usando? Porque é o seguinte, não está tudo parado? De quarentena, eles não estão fazendo gastos
para criar sessões virtuais, porque isso daí não é de graça, né? Tem que ter uma estrutura, porque eles não possuíam essa estrutura. Então, essa é a pergunta. Por que é que eles precisam dessa verba? Pois é. Para que o Tribunal de Contas precisa da verba indenizatória se ele vai voltar só dia 12 de maio e já está parado, ó? Você está entendendo? Quer dizer, então, são coisas que a sociedade precisa atentar para, porque isso é custo, isso é dinheiro do contribuinte. E o contribuinte hoje... 12 de maio ou 12 de abril? 12 de maio. A informação que eu tenho é que volta dia 12 de maio. Peraí, pô. Vamos checar essa informação, porque a informação que eu tenho é exatamente essa. Né? Quer dizer, se for isso, pelo amor de Deus, isso é um... Olha, assinte. O professor Haroldo já falou o destaque dele e o seu, Lúcio? Meu destaque aqui é uma declaração de um infectologista, de um médico, que faz parte aí desse gabinete de situação aí que foi montado pelo governador Mauro Mendes aí para assessorar aí esse núcleo aí, essas secretarias que estão mais focadas dentro aí desse programa de combate ao coronavírus. É que esse infectologista, ele deu uma declaração, no mínimo, ousada. É ousada a declaração dele. Ele diz o seguinte: olha, Mato Grosso tem estrutura suficiente, mesmo se ocorrer o pior cenário nessa pandemia do coronavírus. Essa é a declaração dele. Olha, fiquem tranquilos, não vai ter problema, né? Que vai ter UTI para todo mundo. Vai ter UTI para todo mundo. Eu digo que é ousada porque o próprio ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ele diz o seguinte: olha, existe o risco de um colapso total no sistema de saúde se não forem adotadas todas as medidas de prevenção que estão sendo informadas aí pelas autoridades da área de saúde. Então, é uma declaração ousada. Ó, fiquem tranquilos que não vai faltar UTI para ninguém. É o meu destaque de hoje. Então tá, daqui a pouco a gente vai a esses destaques. Vamos ao WhatsApp? Vamos aqui à participação do nosso telespectador pelo 99987-2151. Vamos aqui à tela, por favor. Bom dia, Lúcio. Você falou de uma possível redução no salário dos servidores públicos. Eu tenho uma outra proposta. Se todos os poderes abrissem mão da famosa VI, já era um bom começo, né? Eu acho inconstitucional a VI por não ser a verba de representação, por não ser verbas de representação. 50% do salário é uma verba que já vem no salário, essa sim está correta, mas a verba que não precisa prestar conta, verba pública tem que prestar conta e é o que eu vejo. Mas a água só corre para o mar. João de Rondonópolis. Eu só quero fazer uma... Talvez não seja nenhum reparo, né? Mas para deixar as coisas bem claras. Em nenhum momento, eu disse aqui que defendo a redução dos salários dos servidores públicos. Porque pode ter uma confusão, né? Olha, mas será que o Lúcio está defendendo reduzir o salário do servidor que ganha 3, 2.500, 4.000 reais? Negativo. VI não é salário. Negativo, né? Não é isso que eu estou defendendo aqui. Agora o seguinte, a elite do funcionalismo público tem sim gordura para cortar, certo? Tem gente aí que ganha 25, 30, 35, 40, aí vão falar: Lúcio, mas espera aí, esse valor que você falou aí, 40, está acima do limite constitucional. Eu sei que está acima, mas tem muita gente aí, mas é muita, não é pouca, que ganha 45, 50, 60, 70, 80, 90, até 100 mil reais por mês. É correto isso? Aí vão dizer: ah, não é bem assim, porque só chega nesse valor, porque teve um benefício do mês anterior, tem uma férias, tem isso, tem aquilo. Ou seja, eles encontram explicação para tudo. Mas é justo a pessoa lá do mercado informal, né, que não tem o que comer hoje, porque as escolas estão fechadas, e o bacana ganhando 80, 90 mil por mês, ele dizer que ele não pode contribuir? Não, o pior não é isso, Lúcio. O pior absolutamente não é isso. Porque, veja bem, eu acho que alguns cargos
são importantes, devem ser bem remunerados em cima do teto constitucional. Só. O duro é você... Teto constitucional. No teto constitucional. Só que tem um monte que é acima do teto. Um monte que é acima do teto. Quer dizer, é um absurdo, tá? Além de ganhar acima do teto constitucional, né, ele me aparece com algumas coisas que são simplesmente inadmissíveis. Tá? Quer dizer, ele ganha acima do teto constitucional, ele ganha 80, 90 mil reais por mês, tá? Ele tem 30, 60 dias de férias, que trabalhador nenhum tem isso. Trabalhador nenhum tem isso. Tá? 30, 60 dias de férias, ele tem 13º, 14º salário. Aí ele me apresenta ainda uma fatura, 2 faturas. Uma de 35 mil no primeiro semestre, a outra de 35 mil no segundo semestre para comprar livro. Auxílio livro de 70 mil reais. Quer dizer, isso é um absurdo. Aí ele pega um auxílio moradia de 5.700 reais. Quase 3 vezes mais do que ganha um professor. Você está entendendo? Quer dizer, quem tem que ter auxílio livre nesse país é o professor do ensino básico lá embaixo, que não tem condição de nada, o livro é caro. Está entendendo? Mas não, com tanta tecnologia hoje, com e-books, com bibliotecas públicas virtuais, com tudo, o sujeito ainda recebe, além de receber acima do teto constitucional, ainda recebe quase 80 mil reais por ano de auxílio livre. Ah, pelo amor de Deus. Você viu o que o Velaton disse? O Velaton disse o seguinte, vamos fazer o seguinte, fez um cálculo para economizar a AVI da Câmara de Vereadores de Cuiabá. Quanto é que é milionário. Sabe? Se você pegar esse recurso e realmente botar onde precisa, na saúde, precisa, qualquer coisa que você faça com esse recurso vai ser bem aplicado. Porque é a sociedade que vai ser a beneficiária disso. Olha, vamos a mais uma participação aqui no nosso WhatsApp do A Notícias de Frente. Bom dia, bancada. Responda para nós. Um dia o governador Mauro Mendes decretou estado de calamidade. No outro dia ele libera tudo. Como assim? Calamidade só para gastar a verba sem prestar contas? Gastar como quiser. Além de tudo, já suspendeu a esperança do pagamento da RGA. Eu vou pedir para que vocês comentem isso daqui a pouco, porque agora, logo após essa matéria, que eu vou chamar justamente isso. Não, mas é só para destacar o seguinte. Muito boa a observação desse telespectador aí, né? Colocou o dedo na ferida. Colocou o dedo na ferida. E aí, porque são 2 medidas que, a princípio, se contrapõem, não é? Se contrapõem. É isso? Ué, isso aqui é pior. Lá em Rondonópolis foram noticiados 2 casos, possíveis casos confirmados de Covid-19, e o prefeito foi lá e pediu o estado de calamidade pública. Aí negaram. Não, por exemplo, ontem teve até um amigo meu. Teve um amigo meu que falou, olha, sabe para que é esse estado de calamidade? É para isso, entendeu? É para não ter que prestar conta nenhuma. Eu só não vou revelar o nome desse amigo meu, porque... ele não me autorizou. Daqui a pouco a gente fala mais disso, porque eu questionei isso para o governador durante uma entrevista ao programa Tribuna. Vamos então falar disso, o decreto do governador Mauro Mendes, que com foco na economia diminuiu as restrições das atividades comerciais. Com a medida, o comércio vai reabrir as portas, mas as aulas permanecem suspensas em outros setores como parques. Vamos conferir aí na matéria. O novo decreto unifica todos os demais documentos assinados pelo governador Mauro Mendes em relação ao enfrentamento ao coronavírus no estado. O novo documento também vincula as ações dos 141 municípios matogrossenses ao estado. Por exemplo, a partir de agora, se qualquer prefeito matogrossense decretar, por exemplo, proibição de um estabelecimento comercial de funcionar, ele vai ter que fazer uma justificativa técnico-científica sobre esta proibição. Porque dos 141 municípios matogrossenses, a maioria, quase 100, ainda não tem caso oficial de coronavírus registrado. Não podemos arruinar, prejudicar milhões de matogrossenses que poderão ser prejudicados. Os empregos precisam ser preservados, as empresas precisam continuar trabalhando. Claro, repito, muito importante que todas tomem medidas preventivas de segurança, que possam aumentar o seu rigor na limpeza, na asepsia, mantendo esse distanciamento aqui de 1,5 metro entre as pessoas. Se não for possível manter, use os equipamentos de segurança, máscaras, álcool gel. Se não tiver álcool gel, álcool 70%. Se não tiver o álcool gel nem o álcool 70%,
lave as mãos bem lavada, que isso causa o mesmo impacto, o mesmo efeito. Então eu volto a reafirmar aqui que nós estaremos atentos para que a saúde pública dos mato-grossenses sejam preservadas, mas os empregos e a economia não sejam prejudicados. Por outro lado, o governo de Mato Grosso já planeja um aumento dos casos da Covid-19 no estado. Segundo dados oficiais, o governo de Mato Grosso projeta um pico da doença aqui na região daqui a 45 dias. E a referência para este planejamento e para esses cálculos do pico da doença em Mato Grosso é a realidade vivida na Itália. O sistema de saúde do governo do estado está focando muito em cenários mais importantes no mundo, para que a gente possa se preparar para a pior situação que possa ocorrer. Então, se nós pegarmos hoje no mundo a situação italiana, todos estão vendo isso na mídia, estão vendo o cenário todo, a gente sabe que a Itália está sofrendo muito com isso, e a Itália acabou sendo o país mais impactante no mundo nesse momento atual. Não sabemos daqui uma semana, 2 semanas, se terá um país no mundo com maior impacto. Nós estamos vendo essa epidemia sendo projetada na África, nós não sabemos o que vai acontecer ainda. Então nós precisamos ter paciência e progressivamente melhorando a informação. Infelizmente, as informações que nós damos semana passada, essa semana, na outra semana, podem ser um pouco diferentes por causa da evolução da epidemia. O governo de Mato Grosso também já tomou uma outra decisão. Não tem condições de fazer o teste de coronavírus em todos os matogrossenses. A prioridade do momento são os profissionais de saúde e os pacientes com suspeita da doença em casos mais graves, ou seja, aquelas pessoas que já estão internadas em hospitais. Por falar nas unidades hospitalares, o governo está fazendo um levantamento para saber quantos leitos e quantas UTIs há disponíveis em Mato Grosso para atender a pandemia do coronavírus. Não há kit para fazer teste de toda a população e nem é essa a recomendação do Ministério da Saúde. As pessoas têm uma pequena febre, têm uma coriza e acham que tem que sair correndo para fazer um teste para ver se está com coronavírus. 80% da população vai ter sintomas leves, não precisa sequer ir na UPA, tampouco fazer teste para saber disso. Tem muita gente preocupada em fazer teste de tudo. Recentemente se divulgou na imprensa que em Barra do Garças uma indígena faleceu e era suspeito que estava com coronavírus. Mas, nesse caso, nós precisávamos fazer investigação. Já temos a resposta, deu negativo, não tinha coronavírus. Então, é importante que a população inteira, primeiro, nem o Brasil nem o mundo testa todo mundo. Não há teste disponível para isso, não há recurso disponível para testar 3.400.000 pessoas no estado de Mato Grosso. Com apoio técnico de Moisés da Costa e imagens de Edilson Paulo, Antônio Carlos Silva para o Jornal do Meio-Dia. Obrigada, Antônio, pelas suas informações. Deixa eu ver se a gente já tem em seguida, a gente já tem aí a matéria, na verdade não é a matéria, como todos os dias, depois das 16, o secretário Gilberto Figueiredo, ele faz aí uma live, né, via internet para poder fazer o balanço dos casos. Por favor, só o seguinte, Nayara, antes de chamar aí essa reportagem aí, da entrevista, né, do secretário Gilberto Figueiredo, dentro dessas medidas aí que foram anunciadas pelo governador Mauro Mendes, tem uma posição aí da Prefeitura de Cuiabá que não é exatamente a mesma que o governo do estado anunciou. Eu tenho aqui uma reportagem publicada pelo site Media News dizendo o seguinte: Emanuel reage e mantém restrição de shoppings e supermercados. O prefeito Emanuel Pinheiro reagiu ao novo decreto do governador e afirmou que manterá a recomendação de isolamento social e o fechamento de estabelecimentos comerciais devido ao surto aí do coronavírus. O vírus, aí o prefeito Emanuel Pinheiro diz o seguinte, abre aspas, o vírus não circula, quem circula são as pessoas. Por isso, cuidar da sua saúde, cuidar das pessoas é tão fundamental. Cuiabá não pode sucumbir. Neste momento, não há atividade econômica que prevaleça a vida, disse o prefeito Emanuel Pinheiro,
por meio aí de uma nota oficial. Agora, Lúcio, eu sei que você já vai responder isso, porque tem, olha, uns 4 ou 5 telespectadores perguntando justamente isso. O que vale agora? O que permanece? É para obedecer o decreto do prefeito ou o decreto do... Não, mas na capital o prefeito é soberano. O que ele decidir está decidido. É dele que tudo manda. bem, mas a confusão se instalou, professor, pelo seguinte, o que o senhor acabou de colocar aí, todo mundo pensa dessa forma. Só que, nesse decreto do governo, me parece que é o 425, é isso? É, 425. É o 425, o governo colocou lá o seguinte, olha, isso daqui se aplica a todas as cidades, a todos os municípios de Mato Grosso. Quem quiser fazer algo diferente vai ter que pedir autorização para o governo, vai ter que fazer uma justificativa técnica, o quê? Científica. Técnico-científica, para tomar alguma medida que tenha um impacto maior do que essas que estão lá inseridas no decreto 425. Aí é o seguinte, aí as pessoas querem saber, a gente vai obedecer Mauro Mendes ou a gente vai obedecer Emanuel Pinheiro? Aí é o seguinte, para resolver, para tirar essa indagação do ar, que tal, hein? Que tal se os governantes, eles resolvessem se sentar à mesma mesa, discutir o assunto, chegar ao entendimento, porque tudo que a sociedade, tão bem, né? Tudo que a sociedade não precisa hoje, Nayara e professor Haroldo, é ficar nessa dúvida, nessa confusão. Imagina o seguinte, o dono do estabelecimento comercial fala assim, e aí, a polícia militar é do comando do governo, né? Do governo de Mato Grosso. A fiscalização do meu estabelecimento é por conta da prefeitura. O que é que eu faço? Sabe o que fica parecendo? Eu obedeço o governo ou obedeço a prefeitura? Fica parecendo assim, ó. Fica parecendo assim. Não importa o que abre e o que fecha. O que importa é quem está mandando abrir e quem está mandando fechar. Você está entendendo? Por trás disso. Quer dizer, o shopping vai abrir, mas foi o governador que pediu para abrir? Pois é, não, aqui eu vou fechar. Por falar em shopping, só mais uma informação. A determinação do governador foi para que os shoppings, determinação não, a orientação dele, é de que eles poderiam reabrir. Já tem uma posição. 4 shoppings já teriam decidido que, apesar de estarem liberados para abrir, que não vão reabrir. Pois é, que é o Shopping Estação, o Três Américas, o Pantanal e o Várzea Grande. Shopping. Só Goiabeiras que ainda não se posicionou. Até ontem à tarde essa era a posição. Ou seja, apesar de estarem liberados para reabrir, não vão reabrir. Vão ficar fechados até o dia 5, é isso, Nayara? 5 de abril. Até 5 de abril. Que é um domingo, deve voltar na segunda. E aí na cabeça das pessoas fica o seguinte, olha, os shoppings decidiram não reabrir, porque é uma decisão deles, né? É uma decisão deles para proteger funcionários, ou eles estão em dúvida com a posição contraditória de governo e de prefeitura. Agora, Lúcio, professor, só um ponto, vocês citaram, por que não sentou antes? Por que não decidiu isso em conjunto? Isso foi questionado ao governador no tribuna ontem e ele teceu críticas, inclusive virou matéria aqui no GD, ele teceu críticas ao prefeito Emanuel Pinheiro. Disse que é muito fácil ir à mídia, falar um monte de coisa sem ter um estudo prévio elaborado do que deve ser feito no momento. E aí o governador disse que demorou para poder tomar uma decisão dessa, porque precisava reunir, né? Enfim, precisava conversar com o presidente Jair Bolsonaro, com os governadores e com os seus técnicos para poder fazer um decreto que não é apenas para jogar para a plateia. Ele teceu essa crítica ao Emanuel Pinheiro. Não, ontem, sem dúvida alguma, o governador Mauro Mendes acabou me surpreendendo, porque ele foi muito equilibrado, muito sensato na sua entrevista, e as medidas que ele acabou tomando por conta exatamente dessa tentativa de sair desse isolamento 100% e ir para um isolamento vertical, já abrindo o mercado, de certa forma, algumas áreas do mercado, eu acho que foi altamente prudencial, sem dúvida alguma, né? Isso acaba mexendo exatamente com o jogo de vaidades com o próprio Emanuel Pinheiro, que eu acabei de dizer, né? Colocando aquela questão de que não importa quem abre o que fecha, mas quem manda abrir e quem manda fechar. Eu mandei abrir o shopping, eu mandei abrir o comércio, né? Então, está nesse joguinho que, infelizmente, a sociedade não ganha absolutamente nada com isso. E nessa medida, nesse decreto aí, nesse novo decreto do governador, ele diz o seguinte, olha, estão sendo feitos ajustes
estamos flexibilizando aqui algumas medidas, mas ele garante o seguinte, olha, estamos fazendo isso dentro das regras que são estabelecidas ou que foram estabelecidas aí pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde, dizendo o seguinte, que a flexibilização foi feita observando aí as regras sanitárias, de evitar aglomeração, de que as pessoas mantenham aquela distância prudencial ali de 1,5 metro, que aí tem 2 casos, né? Tem 2 casos aí. O primeiro, de um lado, é a prevenção, né? É o cuidado que as pessoas devem ter para não se contaminar com o coronavírus, né? E proteger a população, o cuidado com a saúde. Tem que ter. Cuidado com a saúde. Aí do outro lado, né, a preocupação aí é com o aspecto econômico. O que é que vai acontecer se tudo ficar fechado? Aí os governos, eles acabam sendo muito pressionados, né? Eles acabam sendo muito pressionados pelo setor empresarial também, mas o seguinte, se levanta o seguinte, e aí? Vai ter quebradeira de empresa, o desemprego vai aumentar. Então, o que me parece, o que estão tentando fazer é chegar a um meio termo aí para atender os 2 lados. O que é correto. O lado da saúde e o lado da economia. Só que o seguinte, não tem como dar férias para o ego? Exatamente. Podiam dar férias. Olha, Mauro Mendes tem um intervalo. desafio muito maior. Mauro Mendes tem um desafio muito maior agora, que é o Ministério Público. Muito maior que Emanuel Pinheiro. Né? Então ele tem que focar no Ministério Público para ver exatamente como é que ele vai derrubar. Teve uma notificação. Uma notificação É isso, ontem. Nayara, que você vai falar? Não, eu ia chamar o intervalo, mas vamos falar dessa notificação do Ministério. Pode ser depois do pode ser intervalo? depois. Não, vamos falar agora, porque depois a gente tem o Gilberto Figueiredo, depois do intervalo. Eu fui informada que ainda não temos a matéria aí no ponto, mas daqui a pouco a gente chama o balanço. Ele também tecendo algumas críticas. Olha, o Ministério Público de Mato Grosso, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho requereram ao governador Mauro Mendes a suspensão dos efeitos do decreto 426, esse que acabamos de mostrar na matéria, que relaxou as medidas restritivas de prevenção ao coronavírus. O ofício foi protocolado ontem, quinta-feira, além de apresentar estudos e justificativas técnicas que apontam para ocorrência de mais de 8 mil mortes no estado, caso não sejam adotadas medidas restritas de isolamento. Os membros do Ministério Público argumentam que os incisos que alteram o decreto estadual são inconstitucionais. Pois é, eu queria saber de onde é que o Ministério Público pegou exatamente, como que ele, inclusive se tiver alguém que fez esse estudo, se puder me mandar no particular para que eu possa analisar e ver exatamente os argumentos que vocês construíram para lançar essa proibição para o Mauro Mendes, porque que argumentos são esses de você, a possibilidade de ter 8 mil mortes? Mais uma informação aí, professor. Essa decisão, eu li isso ontem. Eu queria entender com base em quê? Eu li isso ontem. Essa decisão de fazer a notificação recomendatória ao governador Mauro Mendes foi por uma provocação do Hospital Júlio Miller, né? O Hospital Júlio Miller fez uma cobrança ao Ministério Público sobre esse decreto que havia sido anunciado pelo governador Mauro Mendes. E uma outra informação, Nayara, de que nessa notificação aí foi estabelecido um prazo de 24 horas para que o governador se manifeste se irá ou não cumprir a recomendação, ou seja, esta notificação. E aí, nessa notificação, eles colocam o seguinte, abre aspas, a partir do momento em que se permite o funcionamento de atividades não essenciais nos termos previstos na legislação nacional, o Estado de Mato Grosso está colocando em risco a sua população. Eis que as diretivas da Organização Mundial de Saúde indicam o isolamento social como medida mais adequada no trato com a pandemia. Fecha aspas. Voltamos aqui num assunto que nós conversamos agora há pouco. Que tal se Emanuel Pinheiro e Mauro Mendes se sentassem para chegar no entendimento? E aí é o seguinte, me parece que só houve a necessidade de uma notificação recomendatória do Ministério Público, porque acho que teve gente aí que não conversou, não é? Não conversou? Não conversou. Não conversou. Não se esqueçam o seguinte, que na última reunião com os poderes,
o Ministério Público não esteve presente. Aí a informação que foi dada é de que tinha havido um desencontro de agendas. E mais uma informação aqui. Se o governo, a informação que tem é o seguinte, se o governo não cumprir, voltar atrás, em recuar no decreto, nessas 24 horas que foi o prazo dado, os Ministérios Públicos aí, o do Trabalho, o Estadual e o Federal, informaram que pretendem entrar com uma ação na Justiça. A única coisa que eu quero, entendeu, que eu acho que é importante para que a sociedade... Porque uma vez que você notifica dessa forma e você proíbe o isolamento vertical, quais são os argumentos que o Ministério Público acabou utilizando para justificar essa nota e para dizer que teríamos até 8.000 mortes caso não tenha o isolamento horizontal? Eu não sei de onde que ele tirou isso e que tipo de projeção ele fez para poder chegar nisso aí. Uma outra informação, de acordo com um estudo, o que se baseou lá o Ministério Público, de acordo com um estudo realizado pela Fiocruz, a região de Cuiabá está entre os 40 lugares do Brasil com maior risco de disseminação grave da pandemia. Médicos do Hospital Universitário Júlio Miller, em comunicação oficial, também solicitou ao governo que revisse o decreto por sua incompatibilidade com as necessidades da saúde pública e das características da pandemia em questão. Daqui a pouco, então, a gente fala mais sobre esse assunto, porque tem resposta sobre isso do secretário Gilberto Figueiredo. A gente vai para um breve intervalo, temos várias participações também aqui dos nossos telespectadores e a gente já volta com a notícia de 3. Agora, 6 horas e 41 minutos. Eu quero, antes de chamar o secretário Gilberto Figueiredo, vamos aqui algumas participações. Eu acho importante colocar a participação do nosso telespectador. Bom dia, aqui em Guarantã do Norte, desde ontem na cidade estão abertos os comércios, todos com medidas preventivas de asepsia com álcool em gel e limpeza constante. Todos os comércios possuem plano de contingência aprovado pela Vigilância Sanitária. Bom trazer também para a gente aí essa informação. Mais participação. Para isso, faço das minhas palavras a do professor Lúcio. Por que não reunir todos os prefeitos junto com o governador e achar um ponto de equilíbrio do professor e do Lúcio, creio eu. Aí, professor Lúcio. A outra questão, o governador tem, segundo a imprensa, noticiou ao seu lado um dos maiores competentes e renomados médicos infectologistas. A pergunta é, o médico aprova o decreto? Lúcio vai falar disso daqui a pouco. Boa pergunta. Olha, Lúcio, você falava do Ministério Público, não é isso? Não, e só para complementar as informações, nós falamos aqui do Ministério Público, falamos do Hospital Júlio Miller, e depois dessa notificação recomendatória ontem, né, no meio da tarde aí ao governo, o governo depois divulgou uma nota à imprensa, né, dizendo que o governo do Estado reforça as medidas consolidadas no decreto publicado e que elas estão alinhadas com as normas da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde e com uma nota técnica da Sociedade Brasileira de Infectologia. Também não procede a informação de que houve liberação do comércio, já que em nenhum momento o governo de Mato Grosso havia restringido as atividades econômicas no Estado, a não ser academias, bares, lanchonetes, restaurantes, shows, eventos e reuniões de toda natureza. Importante ponderar que as atividades econômicas só estão permitidas para as empresas que respeitarem as normas sanitárias e garantirem a segurança e saúde dos trabalhadores contra o Covid-19. E ao contrário do que foi publicado, o governo disse que ao contrário do que foi publicado no site do Ministério Público Estadual, não houve qualquer relaxamento das medidas restritivas de isolamento. Essa aí é a informação. Lúcio e Haroldo, e agora a gente vai ao balanço dos casos de coronavírus no Brasil e aqui em Mato Grosso. E durante essa coletiva via internet, o secretário Gilberto Figueiredo, ele falou aí sobre e criticou as projeções apresentadas pelo Ministério Público Estadual, Federal e do Trabalho ao pedirem essa suspensão do decreto que o Lúcio acabou de falar. Vamos então a uns trechos, né, da coletiva do Gilberto Figueiredo.
Até o prezado momento, nós temos no país 2.915 casos confirmados e 78 óbitos. Nós temos, aqui no estado de Mato Grosso, 385 casos suspeitos e já temos 11 casos confirmados. Subimos 2 do relatório de ontem. Esses casos confirmados, eles estão assim distribuídos. São 2, 4, 5, são 8 casos em Cuiabá, 2 casos em Várzea Grande e 1 caso em Nova Monte Verde. Desses pacientes, dos casos confirmados, eles estão distribuídos na faixa etária de 50 até 26 anos. E apenas 2 desses pacientes estão internados em leito de enfermaria. Portanto, dos 11 casos confirmados em Mato Grosso, nenhum paciente ainda está em estado grave, porque senão ele já estaria numa unidade de terapia intensiva. Entre os municípios, os que mais existem notificações de casos suspeitos, Cuiabá com 48, Sinop com 33, Rondonópolis com 32, Várzea Grande com 27 e Tangará da Serra com 21. A mesma alusão ao requerimento do Ministério Público que cita, que aponta uma estatística de 8 mil mortes caso o Estado não adote as medidas estritas de isolamento. E ela pergunta, a SES tem conhecimento dessas projeções e teme que esse cenário de fato ocorra ou acredita que é um cenário muito alarmista? Tem várias projeções. Eu preciso fazer opção por uma. Eu faço por aquela que nós temos no nosso setor de inteligência, nesse momento fazendo, com as orientações do Ministério da Saúde. Fazer publicação desse tipo de projeção não nos ajuda, só gera pânico. Eu posso assegurar, nós não teremos esse número de mortes no estado de Mato Grosso, vai ser muito inferior a isso, e nós não vamos nos pautar pelos diversos fakes e projeções que são divulgadas a todo momento. Nós temos que fazer uma opção, estamos fazendo pelaquela que nós temos a convicção que é o melhor nesse momento. Para tudo, vai todo mundo para casa. Eu quero saber como é que fica daqui a um mês, quando os servidores não receber salário, quando os trabalhadores da iniciativa privada não receber salário, aí o caos estabelecido. Nós precisamos dosar as medidas dentro do prazo e da hora correta. Se for necessário um dia ter quarentena total, nós faremos isso, mas ainda não há necessidade de fazer isso. Jô Navarro, do Caldeirão Político. A faixa etária dos 11 casos confirmados varia de 26 anos a 50 anos. O decreto 425 determina isolamento social apenas de idosos e pessoas com comorbidades. Não lhe parece imprudente liberar a circulação de pessoas abaixo de 60 anos? Como eu disse, as pessoas têm arbítrio. Se toda a população que faz a pressão hoje para que o confinamento seja de 100%, por que eles não se autoconfinam? Não tomam essa decisão pessoal? Parece... Então, esse foi um trecho da coletiva do secretário estadual de saúde, Gilberto Figueiredo. E Lúcio, criticando aí esse pedido do Ministério Público Estadual, do Trabalho, dizendo que o governo não se pauta em fake news. Eu considero importante, professor Arolinara, a gente registrar aqui essa posição do secretário Gilberto Figueiredo. Porque a gente se recorda que há pouco tempo atrás ele contrariou o próprio governador Mauro Mendes naquela questão lá da suspensão da eleição, foi isso? Foi. Antes que a eleição do Senado, a eleição suplementar do Senado fosse adiada, Mauro Mendes tinha feito esse pedido a um tribunal superior, não é? Me parece que ao Superior Tribunal de Justiça ou ao Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral e naquele momento Gilberto Figueiredo se colocou até contra a própria posição do governador. E neste caso aqui, ele está colocando o seguinte, olha, essas informações aí, elas não procedem, isso daí é uma espécie de fake news, estão fazendo projeções aí estratosféricas que não vão se confirmar. Ele disse nessa entrevista aí, de que poderá ter metade, mais ou menos metade da população será infectada porque é da natureza do vírus, é isso? Então, é o que ele coloca aqui, mas terão casos leves e até por isso não precisamos da paralisia total. E aí, ele também fez uma outra observação ali que eu considero importante. Olha, essa medida foi tomada agora,
com cautela e com critério, né? Porque além da preocupação com o vírus, tem também a questão econômica. Ele citou, daqui a pouco não tem como pagar funcionário, as pessoas não vão ter o que comer, vai atrasar salário, vai ter demissão, então eles estão tentando compatibilizar, não é? É uma forma aí de conciliar a questão da saúde, que é importantíssima, com este aspecto econômico, mas deixou em aberto o seguinte: olha, se daqui a pouco tiver a necessidade de fazer uma quarentena total, o governo ele não vai seguir um outro caminho que não seja aquele que as autoridades de saúde estão indicando. Então, isso é o próprio secretário de saúde que está se empenhando e colocando a responsabilidade dele nessa questão, né? Em cima das informações técnicas que ele colocou aí, que dispõe as informações para tomar as decisões que estão sendo tomadas. Não, muito rapidamente, tem muitas informações desencontradas com relação a essa questão do Covid-19, dentro inclusive da classe médica. Por exemplo, eu vejo algumas declarações de médicos infectologistas aqui no estado do Mato Grosso que estão completamente, a fala que ele diz com relação à questão de contaminação, transmissibilidade, de letalidade, de uma série de informações de contágio, é completamente diferente do que diz, por exemplo, do que dizem dois infectologistas renomados, importantes da USP de São Paulo. Você está entendendo? Então, se você for pegar exatamente o que diz esse infectologista da USP, o Dr. Edson, que é respeitado mundialmente, e comparar com o decreto, ou seja, com o estudo que foi, com a notificação que foi levantada pelo Ministério Público, eu quero saber quais são os argumentos que eles chegaram para esse número de 8 mil mortes possíveis no estado de Mato Grosso, porque não condiz com a leitura técnica de um médico infectologista renomado da Universidade de São Paulo, está entendendo, com relação ao estado de Mato Grosso. Então, é difícil. Eu vou acreditar em quem? Né? Essa que é a pergunta, sabe? Então, enfim. Lúcio, vamos para o seu destaque? O professor Haroldo falou em acreditar, né? Então, é o seguinte, no meu destaque aqui, é uma informação, no mínimo, ousada, né? Diante do quadro que nós estamos vivendo hoje. Mato Grosso tem estrutura suficiente, mesmo se ocorrer o pior cenário na pandemia do coronavírus. Bom, quem diz isso é o médico Abdon Salam Khaled, que é especialista em infectologia e professor da Universidade Federal de Mato Grosso. Ele colabora aí, Nayara e Haroldo, é um colaborador desse gabinete de situação que foi criado pelo governo do estado para monitorar e deliberar as ações necessárias para impedir o avanço do Covid-19. O que ele diz aqui é o seguinte: olha, Mato Grosso tem estrutura suficiente para o pior cenário, ou seja, fiquem tranquilos que vai ter UTI para todo mundo. Quem precisar de UTI, vai ter UTI. Por isso que eu digo o seguinte: é uma informação, uma declaração que é ousada, não é isso? Muito Mas a gente quer acreditar nisso, né? Claro, quer acreditar nisso porque esse aí é o seguinte: se Mato Grosso está preparado para enfrentar o pior cenário do coronavírus, né? Então o que o médico diz aqui é o melhor cenário, né? Sem dúvida. De que não vai faltar UTI para ninguém. E aí, o infectologista, para dizer isso aqui, ele fez uma projeção da situação de Mato Grosso com o cenário da Itália, onde a pandemia provocou milhares de mortes. E aí ele faz aqui uma comparação. População italiana com 60 milhões de habitantes, são até agora aqui quase 80 mil pessoas infectadas. Desse grupo, 10% tiveram complicações mais graves. O cenário é que a cada 1.000 pessoas, 200 precisarão de atendimento hospitalar. Dessas 200, 50 estarão em UTI. Aí ele diz o seguinte: este é o respaldo científico que nós temos hoje, diz o infectologista. Nesse cenário, se compararmos Mato Grosso, continua ele, o especialista, temos uma estimativa de infectados de pouco mais de 4.000 pessoas. Isso deve gerar uma perspectiva de que 850 pessoas precisarão de atendimento hospitalar e, dentro desse grupo, cerca de 200 a 220 leitos de UTI. Sem dúvida nenhuma, é uma manifestação, digamos assim, eu não diria realista,
mas pelo menos extremamente otimista do infectologista Abidon Salom Khaled Karhavi. Né? Mas ele usa uma premissa, meu ver, a premissa que ele usa, o argumento básico, que é a premissa básica para começar o argumento dele, para construir esse raciocínio dele, é falsa. Como é que eu vou... É como se você comparasse vaca com cabrito. Como é que você comparar a Itália com o estado do Mato Grosso? Clima diferente, população idosa completamente diferente. A Itália foi acometida... Olha que eu não sou médico, eu estou raciocinando em cima de dois contextos completamente diferentes. Mas você é filósofo. Eu sou um curioso, quer dizer, como é que o cara vai comparar exatamente uma coisa com a outra? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente, pelo amor de Deus. A Itália foi acometida de duas doenças ao mesmo tempo, H1N1 e Covid-19. Está entendendo? As pessoas morreram lá por falta de equipamento de respiração mecânica. A situação aqui é muito diferente. Não, mas ele está traçando... Aí você vai me dizer que vão morrer 8 mil pessoas aqui no estado do Mato Grosso? Não, me convença. Ele não está dizendo isso. Ele está traçando mas um o Ministério Público otimista. Mas o Ministério Público está dizendo isso. Agora, só para me complementar o meu destaque aqui, a mídia nacional publicou ontem algumas outras comparações, né? Comparou lá, por exemplo, assim, quantas pessoas foram infectadas após um mês de começarem a aparecer os casos, as mortes após um mês, né? Os infectados até o dia de hoje, né? Os mortos. E aí eu quero me ater aqui, aí eu saio de Mato Grosso para fazer a comparação com o Brasil. Só lembrando que o infectologista aqui de Mato Grosso fez a comparação com a Itália, onde ele traçou aí a proporção das pessoas que precisam, das pessoas infectadas, daquelas que vão precisar do atendimento hospitalar e, entre essas, aquelas que vão necessitar de UTI. E nesse quadro aqui que foi traçado, se coloca o seguinte: em nenhum desses países, que é China, Coreia, Estados Unidos, Itália e Brasil, o pico de contágio ocorreu antes que se completasse um mês do coronavírus. E aí eu vou citar aqui 2 dados. Itália, infectados após um mês do aparecimento do primeiro caso. O total de infectados na Itália, 1.694. No Brasil, infectados após um mês, 2.555. Ou seja, na comparação direta com a Itália, 800 casos a mais em relação à Itália. Ninguém aqui quer traçar um quadro pessimista, não. É só a informação pura e simples. Dentro desse mesmo levantamento, dessa comparação, mortes após um mês. Lá na Itália, após um mês do aparecimento do primeiro caso, foram 29 mortes. No Brasil, após um mês, foram 59 mortes. Então, é uma comparação que é feita. Isso aqui serve o seguinte, para alertar as pessoas. Né? Quer ver um detalhe importante, Lúcio? Muito rapidamente. Já está comprovado, segundo infectologistas importantes e renomados, que o vírus não suporta temperaturas acima de 25 graus. Acima de 25 graus ele morre, ele não suporta. A temperatura média na Europa, que é um país frio, é 10 graus. Então a possibilidade de transmissibilidade, o grau de transmissão é infinitamente maior na Europa em países frios. Me dê um outro exemplo, professor. Onde é que você tem mais incidência de pessoas contaminadas com Covid-19 no Brasil? Em regiões frias. Se você pegar São Paulo, Rio de Janeiro, você vai ver que tem mais pessoas contaminadas do que o Nordeste. O Nordeste tem muito pouco, onde é uma região extremamente quente. Cuiabá tem média de 40 graus. E aí, o Brasil tem média de 25 graus. Só concluir meu destaque, professor. Na Coreia do Sul, após um mês do aparecimento do coronavírus, 104 infectados. Nos Estados Unidos, após um mês, 15 infectados. Aí a gente repete só o Brasil, 2.555. Considerando esses 4 países, o Brasil perde apenas para a China no número de infectados um mês após o registro do primeiro caso. E aí é o seguinte, os dados são da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, que fornece registros do coronavírus a partir de 22 de janeiro. Bom, o que a gente tem de certeza aí é que se não tiver um investimento na saúde urgente, já que o Brasil se preocupa muito com a economia, com a retomada da economia, então que se invista em hospitais, que se construa hospitais para atender essa quantidade de gente, que se for desse jeito, do jeito que está o SUS, não vai Além dar do conta. investimento na saúde, nós pedimos aí, né? Nós não, a população toda
né, exige dos governantes bom senso, equilíbrio e diálogo. Será que vai precisar desenhar ou não? Olha, agora são 6 horas e 59 minutos, vamos para o intervalo. Na volta a gente vai falar sobre as medidas econômicas. O destaque do Haroldo tem aí um trechinho do vídeo de uma live ontem feita pelo presidente Jair Bolsonaro. A gente já volta. Voltamos com a notícia de frente e o presidente ontem, ao vivo, via internet, anunciou algumas medidas econômicas para ajudar o país neste momento de combate ao coronavírus. Vamos conferir uns trechos. Hoje, Goiás, eu acho que foi Goiás, não tenho certeza, anunciou uma morte. Sim, Goiás. Anunciou uma morte lá. E essa pessoa que faleceu lá, eu anotei aqui, certo? 66 anos. Tem três outras enfermidades. Três outras enfermidades. A gente lamenta, tá? Então, pelo que eu vi, a coronavírus é a enfermidade menos grave que ela adquiriu. Então, o somatório de problemas, a vida pregressa da pessoa, fraca muitas vezes, né? Com problemas outros, chama-se comorbidade, né? 2 ou mais doenças, também a falecer, a gente lamenta, tá certo? Bem, está do meu lado aqui o Pedro, com vários assuntos, vai falar um de cada vez para não... Eu acho que os mais importantes aqui, fala sobre taxa de juros, para quem... no cheque especial. Isso. Antes da gente assumir o governo, o presidente, o ministro Paulo Guedes, meu chefe, nós tínhamos 14% de taxa de juros, presidente, ao mês. 14% ao mês? Antes, em 2018, nós assumimos em 2019. E daí, qual foi a evolução? Nós reduzimos primeiro para 8%, depois para 4,9%, e agora estamos anunciando nesse momento uma redução para 2,9%, ou seja, uma taxa recorde em termos de ser menor, 41% de redução em relação à taxa que já era menor do mercado, presidente. Vamos lá, ver se eu entendi. Final de 2018, 14%, agora 2,9% ao mês. Exatamente. E eu posso afirmar uma coisa para o senhor e para as pessoas. Nós estamos analisando para reduzir mais ainda, porque a Caixa é banco de todos os brasileiros, em especial os mais ricos. E aquela ajuda inicial para os informais de R$200, que era muito pouco, então eu conversei com o Paulo Guedes, o Major também conversou, Ginal Ramos também conversou, e o Paulo Guedes resolveu triplicar esse valor, né? A gente sabe que 200 é pouco, 600 dá uma ajuda para quem perdeu o emprego, né? Se bem que os informais que perderam a sua atividade, então deu sinal verde, o Major Vitor Hugo está conduzindo a votação agora, em nome do governo, na Câmara, então passando para R$600 essa ajuda emergencial por 3 meses para os informais. Presidente, só importante, porque a Caixa vai fazer a maior parte desses pagamentos, como de toda a Bolsa Família, de todos os programas. É só importante avisar para a população que nós só vamos começar a operacionalizar isto quando for aprovado pela Câmara. Então a Caixa vai fazer a operacionalização, mas não está valendo amanhã, tem que ser aprovado pela Câmara. Então, algumas das medidas, ele também anunciou estender o benefício do Bolsa Família, entre outros, mas o professor Haroldo vai falar melhor agora do pacote econômico neste momento. Haroldo? O meu destaque de hoje é exatamente isso, quer dizer, o comportamento do governo federal mediante essa questão do Covid-19, sabendo que a economia brasileira poderia entrar num colapso muito rapidamente. O próprio Jair Bolsonaro foi orientado pelo próprio ministro Paulo Guedes de que a economia brasileira suportaria um isolamento de 100% até o dia 7 de abril. Até o dia 7 de abril, a economia poderia segurar as pontas, né? A partir dessa data, realmente, a situação vai ficar muito complicada. Pensando nisso, isso lhe foi avisado certamente antes daquele pronunciamento, que, a meu ver, cada dia que passa, eu passo a entender que aquele pronunciamento, que foi muito criticado por governadores, né? Que acabou aflorando a oposição, né? Aflorando realmente aqueles que são contra o governo federal, dentre eles o próprio
Caiado, que já saiu rompendo com o governo federal, com o Jair Bolsonaro. Mas que o Jair Bolsonaro ontem disse que continua namorando o governador. Claro, mas ele é inteligente. Claro, é a governabilidade que ele sabe que todos os governantes precisam ter com o presidente da República, né? Esse comportamento que o Caiado não teve e que o presidente da República está tendo, isso é importantíssimo. Mas esse discurso dele certamente teve muito mais um cunho de estratégia militar do que necessariamente só um discurso. Porque quando ele discursa, ele faz o discurso jogando uma isca, de certa forma, para poder aparecer exatamente a sua oposição. E na medida que essa oposição aparece, ele simplesmente coloca o Mandetta por trás, com um ministro muito preparado, né? E para realmente apaziguar essa situação toda do pedido do isolamento vertical, mostrando que existe sim essa possibilidade, e joga o problema no colo desses governadores de oposição que já estão se posicionando a favor do governo federal, sem dúvida alguma. O próprio discurso do Dória já está diferente, o discurso de outros governadores já começa a alinhar com o pensamento do governo federal, sem dúvida alguma, tentando atender o isolamento vertical, porque sabe que a economia pode explodir. Então, a ação militar e estratégia do discurso foi alcançada pelo presidente Jair Bolsonaro, né? E a partir disso, lança-se um pacote econômico de 750 bilhões de reais, mostrando que realmente o governo federal está alinhado com os mais pobres, porque os mais pobres, aqueles que não puderem comprovar que não tem renda suficiente, aquele pipoqueiro que está sem renda, que o Lúcio bem colocou aqui, aquele sujeito que vende um algodão doce, que seja, né? Ele vai ter aí na sua conta R$600 para poder suportar exatamente esse momento de crise, esse momento de dificuldade do Covid-19 em nosso país. Então, outras medidas estão sendo tomadas, medidas importantes que o governo federal está, inclusive a antecipação do 13º dos aposentados, né? Um reforço no pacote, no programa do Bolsa Família, enfim, todas essas ações estão alinhadas, muito preparadas como um antibiótico para que realmente a economia não entre num processo de retrocesso, né? De queda, e o que é a maior preocupação hoje, sem dúvida alguma, por conta do governo federal. Todas as medidas de isolamento, né, estão sendo tomadas pelo governo federal dentro de um plano de isolamento vertical. Isso é muito importante. É importante que a saúde e a economia andem e caminhem de forma plena, com os mesmos cuidados, com os mesmos pesos, com as mesmas medidas, né? Que as medidas sejam tomadas de forma prudencial e planejada, e é isso que o governo federal vem fazendo, e que o Brasil não pode parar de crescer. Esse é o pensamento do governo federal, e é esse planejamento estratégico, até que certo ponto o eu vou colocar essa palavra pesada, porque vocês acham, Lúcio, Nayara, vocês acham que o presidente Jair Bolsonaro é bobo, né? Na maioria das pessoas é bobo, é um idiota, é um bronco. Ele está muito bem assessorado por generais. General não é bobo, general de suma inteligência, são pessoas extremamente capazes, entendeu? Inteligentes, que têm informações privilegiadas. Só não pode ficar anunciando todas essas medidas e não fazer o que tem que ser feito, não é? Porque é o seguinte, já anunciaram um monte de coisa. Essa história aí do que ia se pagar a esses trabalhadores informais faz mais de 15, 20 dias que foi anunciado. Agora, providência prática para saber de como é que esse dinheiro vai chegar na mão das pessoas, o governo federal não tomou a providência. Mas vai tomar. Não, vai tomar, mas vai tomar quando? Vai fazer, já está fazendo. Quando? Não, já está fazendo. É o seguinte, porque não pode ficar nessa letargia, entendeu? Não tem letargia nenhuma, Lúcio. Como está? Mas não pode. Não tem letargia nenhuma. É a cobrança que está sendo feita, professor Haroldo. Mas vai fazer. A cobrança é o seguinte, nesse momento aqui, os próprios economistas estão dizendo o seguinte, olha, o governo não deve se preocupar com essa questão de ajuste fiscal, de LRF, tem que colocar dinheiro e muito dinheiro, porque o problema é grave. Agora não adianta ficar anunciando e não tomar as providências para fazer isso chegar lá na ponta. Só falar aqui que tem muita gente... 750 bilhões, você vai fazer. Mas faz um mês que estão conversando sobre isso. Não faz um mês, não. Não faz um mês. Vai salvar CPF e vai salvar CNPJ. Exatamente, Eles ficam lá o seguinte, discutindo política, discutindo 2022 e não tomam as providências que as pessoas de baixa renda, os pobres, estão precisando serem olhados. É isso que precisa. Anunciou as medidas? Coloca em prática.
coloca em prática. É isso que vai precisa. colocar. Vai colocar, não tem Pois dúvida é, disso. eu só quero informar isso, porque eu tenho muita telespectadora aqui perguntando onde que vai poder retirar, porque é autônomo, é informal, onde vai poder retirar. Por exemplo, uma diarista que perguntou isso. Não tem informação nenhuma sobre isso. O Ministério da Economia ainda não informou quando esse valor do valor auxílio aí de R$600, deixa eu só complementar quanto que ele vai custar e nem como que vai ser a retirada dele. Serão R$600 para aproximadamente 38 milhões de brasileiros que estão na informalidade e que precisam desse recurso para ultrapassar esse momento difícil. R$600 na conta de 38 milhões de pessoas. Isso nunca aconteceu no Brasil, tá? Uma ação social, humanitária como essa vinda do governo federal. Isso é fato. Vai ajudar. 20 bilhões de reais como capital de giro para empresas de pequeno e médio porte que correspondem hoje a 80% do mercado. É quem emprega nesse país. É quem emprega e que tem condições de manter a sua empresa aberta com fluxo de caixa em apenas 27 dias. Então, o governo, Lúcio, vai fazer. Acredite, vai fazer. Já está determinado os 750 bilhões. Anunciar que vai fazer, ele anunciou. Mas agora vai fazer. Não pode demorar para fazer. O que foi anunciado? O problema é urgente. O que foi anunciado por esse governo que não foi feito, Lúcio? Não, você já disse aí, professor. Quem sabe dos anúncios, o senhor colocou, detalhou aí, eu não preciso ficar repetindo isso. O que eu estou colocando é o seguinte, é de que não adianta apenas anunciar, entendeu? Vai fazer, vai. Agora só não pode, só concluir, professor, só não pode demorar muito, claro. Porque essa é a cobrança que está sendo feita e as pessoas de baixa renda precisam ser assistidas, porque são elas que estão tendo as maiores dificuldades nesse momento. Eu concordo com você, mas o que foi feito, o que foi prometido por esse governo que até agora não foi feito? Dentro de um planejamento. Tudo está sendo feito dentro de um prazo. Vou deixar esse balanço para o senhor numa próxima oportunidade, porque está escrito ali, ó. Vai acabar o programa. Acabou. Gente, tem muita gente participando. Desculpa, a gente acabou não conseguindo colocar aí as participações, porque eu gosto de colocar o povo para falar, mas muita gente provoca, aí, né? muita gente com dúvidas. Até o momento ainda não tem nada informado a respeito disso. Mas claro que o nosso jornalismo está aqui para informar, e assim que o Ministério da Economia informar como que vai ser retirado esse valor de R$600, o jornalismo da TV Record e da TV Vila Real vai informar a você. Porque o jornalismo aqui é plural, né, professor? Claro, sempre. Isso que importa. Aqui é o espaço democrático, é sexta-feira, vamos ficar mais tranquilos, acalmar os ânimos e vamos aí para o final de semana, viu? Você, por favor, se cuide, principalmente quem faz parte do grupo de risco. Muito obrigada, Lúcio, bom dia. Muito obrigada, professor, bom dia. Um ótimo fim de semana aí para você. Você fica agora com Antônio Carlos Silva e o Jornal da Manhã. Um ótimo fim de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.